Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um dos nossos irmãos. Hoje estamos aí no dia 8, passadas 8h30, e queremos agradecer a Deus por uma noite reparadora que Ele nos deu, por nos proporcionar agora estarmos novamente meditando na Sua Palavra, e queremos convocar a todos os irmãos a estar e continuar orando, porque sabemos que a vitória que o Senhor quer nos conceder vem dEle. É Ele que determina todas as coisas. Sob as suas mãos está justamente o controle absoluto de tudo, e precisamos aprender a cada dia a confiar nele. A pergunta que muitas vezes nós fazemos hoje, nesse momento, e queremos meditar, é a nossa confiança. Em quem estamos confiando nos momentos que estamos vivendo? A nossa confiança precisa estar fundamentada justamente, em primeiro lugar, na palavra revelada de Deus, que Ele nos mostrou para nós, para que possamos assim confiar nele. E essa palavra nos leva justamente a perceber e entender a total dependência que temos do Senhor. Nele nós vivemos, nele nos movemos, nele nós existimos. Não existe outra finalidade, outra razão para nós viver se não confiarmos nele. Ele é o Pai que cuida, que protege, que certamente vai estar nos dando força e também vitória. Nele, no Senhor, Criador do céu e da terra, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Deus que pela sua graça e sua misericórdia enviou socorro bem presente no momento em que as trevas estavam tomando conta da humanidade. Jesus, ele vem cumprindo as escrituras, as profecias bíblicas, nasce em Belém, e ele então, num determinado momento, ele inicia o seu ministério, e ele vai até o momento em que ele é crucificado, e ao terceiro dia, segundo as escrituras, ele ressuscita vitorioso, nos garantindo a vitória. E a promessa que ele fez ali, que ele estaria conosco todos os dias. Até com esse momento nas escrituras, nós encontramos aí o povo juntamente com a presença de Deus, o ser representado pela arca do concerto, e onde o povo de Deus estava e a arca estava presente, ali se revelava a presença de Deus na vida daquele povo. E aquela arca ali representava justamente a forma ativa de Deus de auxiliar aquele povo nos momentos de batalha, onde eles poderiam então estar confiando que o Senhor estava com eles. Mas é interessante a gente meditar na palavra, e aí vem essa pergunta: em quem nós temos depositado a nossa confiança? A Bíblia nos fala que o povo está no deserto caminhando, e chega um determinado momento que Moisés, certamente orientado por Deus, ele pede para que fosse então o povo parar, e foi escolhido então 12 homens. 12 homens não era qualquer um de forma aleatoriamente escolhido, mas eram os príncipes. O texto de Número capítulo 13, no versículo 1 e 2 diz assim: disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Então esses homens que deviam ser escolhidos, havia justamente aqui qualquer um, mas tinha que ser então 12 homens que fosse cabeça, que fosse príncipe, que fossem pessoas que estavam na liderança dessas tribos. E foi escolhido então um homem de cada tribo, e a missão deles então era ir até Canaã, espiar a terra. A Bíblia nos diz que Deus dá ordem para que eles fossem lá, no capítulo 3, versículo 12, diz: vede a terra, que tal é e o povo que nela habita, se forte ou fraco, se pouco ou muitos, qual é a terra que habitais, é boa ou má, e que tais são as cidades em que habita, e em arraiais ou em fortaleza, também qual é a terra fértil ou estéril, mata ou não, tende ânimo, e tu és os dias das primícias da uva.
É interessante que aqui foi a ordem que o Senhor deu para que Moisés escolhesse 12 homens, e esses homens então estariam indo até Canaã e espiar a terra. A Bíblia então nos diz no capítulo, logo em sequência, em que eles, ao retornar de lá após 40 dias, onde estiveram ali naquela missão, eles então deviam retornar e trazer um relatório. Em primeiro lugar aqui que a gente vê aqui, é uma comprovação justamente da promessa agora se cumprindo na vida desse povo, promessa que Deus havia feito para Moisés, aliás para Abraão, em que Deus iria numa terra onde mana leite e mel. Então eles trazem um cacho de uva, que segundo o texto sagrado diz que precisava 2 homens para poder, capítulo 3, versículo 25, que ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra. É interessante que aqui os espias, eles se apresentam, trazem um relatório para Moisés e o povo se reúne para ouvir esse relatório. E aí então eles começam a dizer, justamente no capítulo 3, verso 28, diz o texto: o povo, porém, que habitava Cada, também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas, habitam na terra do Negueb, os heteus, os jebuseus, os amorreus, habitam nas montanhas, os cananeus habitam no pé do mar, pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuemos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. É interessante aqui, irmãos, que quando nós olhamos 10 tribos, dos príncipes dessas tribos que representavam nesse momento, ao trazer o relatório, eles confirmam. Há uma veracidade de que, de fato, a terra era uma terra que manda. Eles, ao invés de chegar diante de Deus, agora está cumprindo a sua promessa e vamos à luta porque o Senhor está nos conduzindo a essa terra. Eles começam então a desanimar o povo, dizendo que os homens estão armados até os dentes, que os homens são impossível de vencer aquele povo e que nós vamos agora morrer todo na mão deles. É interessante, irmãos, que estamos vivendo num momento em que o inimigo com o qual nós lutamos, ele não é visível. E que precisamos aprender aqui em quem nós estamos confiando. Estamos confiando, devemos estar confiando no Deus Criador, mantenedor da nossa fé, das nossas vidas. Portanto, quando isso aconteceu, a Bíblia nos diz que ali eles, nesse relatório, diz assim: também vimos de Anak, descendente gigante, aos nossos próprios olhos, como gafanhoto, assim também era aos seus olhos. Ou seja, eles chegam ali com um relatório de um pessimismo tão grande, diante de uma missão que Deus traz esse relatório dizendo assim: nós estamos mortos, nós nem sequer vamos levantar para lutar contra esse povo, porque nós somos como gafanhoto, nós vamos ser mortos. Mas é interessante que quando nós confiamos em Deus, a Bíblia nos diz que em determinado momento Moisés e Josué tiveram uma grande experiência contra os amalequitas, quando então esses contra o povo de Deus, e Moisés estava com a mão levantada, olhando para aquele povo, lutando, e se percebeu que enquanto Moisés estava com a mão levantada para o alto, o povo prevalecia e vencia. No momento que Moisés baixava a mão, os amalequitas prevaleciam e estavam vencendo o povo de Israel. Josué, ao perceber isso, ao ver que o segredo está em manter firmado e não desanimar, manter justamente ligado ao propósito maior de Deus, eles então levantam e seguram a mão de Moisés para que a mão de Moisés continuasse firme levantada, e a Bíblia diz que então o povo de Israel entenda que a nossa vitória não é pelas nossas habilidades, não é porque temos hoje pessoas que têm se preparado, não. Se nós confiarmos em nós mesmos, nós vamos ser fracassados, nós vamos ser derrotados. A Bíblia nos diz, lá no livro de Crônicas, quando fala ali sobre o rei Asa, no capítulo 16, versículo 11, nota só o que diz: Atos de Asa, o rei Asa, e os primeiros como os últimos, a história dos reis. 29º ano do rei Nado, caiu Asa doente dos pés. A sua doença era em extremo grave.
Contudo, na sua enfermidade não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Descansou Asa com seus pais, morreu no 41º ano do seu reinado. Então o texto está aqui claramente dizendo que o rei Asa morreu simplesmente porque ele confiou no médico e não confiou no Senhor. Mas é preciso, a gente sabe perfeitamente que a nossa luta que nós estamos enfrentando é justamente uma luta assim que nós não conseguimos ver ou perceber assim o perigo iminente que nos rodeia, e por essa razão eu acredito perfeitamente que uma das razões pelas quais Deus permitiu com que tudo isso que está acontecendo nos nossos dias acontecesse, para que nós recolhêssemos nossa casa, não para estarmos dormindo, não para estarmos aí ocioso, mas para estar ligado, para estar buscando a orientação, e que a nossa confiança precisa estar no Senhor. No capítulo 14 de Número, então o povo, diante do relatório das 10 tribos, ele se levanta e toda a congregação gritou em alta voz, e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés, contra Arão, e toda a congregação. Ele disse: tomara tivesse morrido na terra do Egito, ou mesmo no deserto. E por que nos traz o Senhor a essa terra, para cairmos à espada, para que as nossas mulheres, nossas crianças sejam melhor aos outros? Levantemos-nos e nós um capitão, e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. Aí se levanta Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, dizendo: os que espiaram a terra rasgaram as suas vestes, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssima, então nos fará entrar nessa terra, e nola dará a terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebelde contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, como pão os podemos devorar. Retirou-se dele o seu amparo, e o Senhor é conosco, não temais. É interessante essa palavra de encorajamento, de otimismo, de confiança, porque aqui Josué e Calebe se levantam dizendo: de fato, a realidade é clara, existe uma batalha pela frente, não estamos subestimando as dificuldades que existem, mas só que nós estamos esquecendo de uma coisa, que aquele que luta as nossas guerras, aqueles que batalham em nosso favor, é o Senhor. Não é as nossas forças, não é as nossas habilidades. Portanto, precisamos aprender a confiar no Senhor. E quando nós confiamos no Senhor, com certeza Ele nos dará a vitória. Ele nos conduz em triunfo. É o Senhor dos exércitos, Criador do céu e da terra. É Ele que espera com que nós venhamos confiar nele. É certo que nós estamos vivendo um momento, não só no Brasil, mas no mundo, onde os cientistas, os médicos, enfim, estão aí trabalhando a todo vapor para encontrar um antídoto, um medicamento eficiente para poder combater o vírus. Mas é interessante que nós estejamos agora em oração, através dele e por ele, poder vencer essa batalha. Eu quero deixar aqui um outro texto, que é o Salmo de número 121, que ele nos diz aqui, tem uma passagem muito interessante, onde o salmista, ele diz que, diante justamente dos momentos de luta, de dificuldade, ele diz: elevo meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor, Criador do céu. E dizendo que o nosso socorro, a nossa confiança tem que estar no Senhor, no Criador do céu e da terra, no Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus diz assim: sem mim vocês não vão poder fazer absolutamente nada. No Salmo 125 ele diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Como ao redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro do ímpio não permanecerá sob a sorte do justo, para que o justo não estenda a mão em iniquidade. Faze bem, Senhor, aos bons e retos de coração. Quantos que se desviam para a senda tortuosa,
levá-los ao Senhor juntamente com os malfeitores. Aqui novamente nós encontramos aqui uma palavra onde nos chama a atenção para depositar a nossa confiança no Senhor. Os que confiam no Senhor, eles são comparados com o monte de Sião. Eles não se abalam, mas permanecem para sempre. O texto está dizendo que da mesma forma com que os montes estão à volta de Jerusalém, assim o Senhor está ao derredor do seu povo, para guardar, para proteger e para nos conduzir em vitória. Portanto, irmãos, quero nessa manhã, mais uma vez, encorajar para que nós estejamos em oração. Deus, graça, para que o Senhor esteja abençoando aqueles que estão na batalha. Enquanto isso, vamos manter a nossa fé, os nossos olhares naquele que pode nos conduzir à vitória. Eu sei que não é um momento de sermos pessimistas, não é um momento de demonstrar em que é maior do que toda circunstância. Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Por mais que muitas vezes isso nos atinge a nossa família, Senhor, eu tenho plena certeza que nele nós seremos mais do que vencedor. Nesse momento, mais uma vez, eu quero convidá-los para estarmos aí em oração, orando pela nossa nação, para que a gente possa ver justamente a mão de Deus agindo, trazendo a solução, e que assim nós possamos voltar à normalidade. Eu sei que muitas famílias estão preocupadas, mas sabemos que existem certos momentos que nada podemos fazer a não ser confiar. Então que possamos confiar no Senhor. É Ele que vai nos dar a vitória. Se o Senhor não abençoar aqueles que estão em busca de um medicamento eficiente, se o Senhor não conduzir essas pessoas a que de fato realmente seja iluminado por Deus, é uma batalha que nós vamos perder. Então que Deus continue agindo, abençoando e trazendo a solução, e que o seu nome, acima de tudo, seja exaltado e glorificado por intermédio das nossas vidas. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor nosso Deus. Vamos nesse momento orar novamente. Santo, eterno e bondoso Deus, querido Pai que habita nos altos céus, estamos diante de Ti, Senhor, e sabemos, ó Pai, que diante do momento que estamos vivendo, as nossas possibilidades, elas são muitas vezes ineficientes para poder alcançar a vitória, a qual nós queremos, ó Pai, pedir que o Senhor esteja ao nosso lado, nos dando graça, nos dando direção, o fortalecimento necessário, a confiança, para que não venhamos em momento algum agir como aqueles 10 representantes das 10 tribos de Israel. Aqueles que então trouxeram uma mensagem de pessimismo, uma mensagem trazendo o povo a muitas vezes fragilizar ainda mais do que já estava. Mas que possamos, ó Pai, tanto como Josué e Caleb, trazer uma mensagem. De fato, não estamos em momento algum subestimando o nosso inimigo, mas, Pai, que nesse momento nós sabemos que o Senhor pode nos conduzir em triunfo, em vitória. Portanto, Pai, que seja repreendido toda sorte de mal, todo tipo de situações que está fora do controle humano. Nas Tuas mãos, Senhor, eu sei que nada acontece por acaso. O Senhor tem um controle absoluto de todas as coisas. Portanto, toma-nos em Tuas mãos, dá-nos a Tua bênção, dá-nos a Tua paz. Abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, Senhor. Pedimos uma bênção especial pelos médicos, pelos enfermeiros, as autoridades correndo risco, Senhor, de muitas vezes nós pedimos ao Pai que pela Tua infinita misericórdia o Senhor esteja guardando, protegendo, concedendo Tua graça, Senhor, para que todos nós possamos não somente reconhecer que o Senhor é o que tem para nos dar toda a força, toda a graça e tudo aquilo que esperamos, que é a vitória, que é sermos em Ti, Senhor, mais do que vencedor. Portanto, Pai, entregamos nas Tuas mãos, pedimos a Tua bênção, desde a pequena criança até os anciãos. Que o Senhor tome nas Tuas mãos, que o Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus continue nos abençoando, continue abençoando a vida de cada um dos irmãos,
Vamos continuar então nesse momento de isolamento, mas conectado com Deus, buscando sempre a direção, a orientação do Senhor. E eu tenho plena certeza, irmãos, que a luta, ou seja, o choro, como diz a Bíblia, pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Então que o Senhor continue abençoando, continue nos guardando, graça para o nome do Senhor Jesus. Amém.